E agora vamos com a entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado de hoje é o cientista político e coordenador de conteúdo da Fundação Espaço Democrático, Rubens Figueiredo. Boa noite, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Boa noite, Gamberini. Rubens, o Brasil, há 6 meses, em outubro do ano passado, era um Brasil vendo politicamente. O Brasil de hoje, passados pouquíssimos meses, me parece um Brasil muito diferente. Você concorda com isso? O que aconteceu? Bom, você tem na campanha política uma idealização de uma situação por quem está disputando a reeleição. Foi o que aconteceu. E é interessante, Gamberini, o seguinte, que a Dilma está fazendo agora, a presidente Dilma, exatamente o que ela negou que ia fazer em outubro do ano passado. O ajuste fiscal, o ajuste fiscal, penalizar os trabalhadores, subir tarifa de energia, acabar com os benefícios sociais e por aí vai. E o PSDB, que defendia em outubro o que está sendo feito agora, vota contra aquilo que ele defendeu em outubro. É um país esquizofrênico. É um país esquizofrênico. Está com uma crise de identidade aí meio séria. Precisamos de um psicanalista social aí para entender o que está acontecendo. Isso não é também retrato um pouco dessa miscelânea partidária? Qual é o partido ideológico no Brasil? É o PT. O partido... Já foi, né? Já foi mais. O PT tem uma história interessante. Ele foi, durante muito tempo, ponto de referência porque ele era o partido do contra. Então, votou contra Plano Real, Plano Cruzado, não assinou a Constituição brasileira. Então, quando o governo foi mal, quando o segundo governo Fernando Henrique foi mal, ele apareceu como alternativa do contra, alternativa diferente. Que era uma ideologia, né? Que era uma ideologia. De novo tipo de governo. De novo tipo de governo, de novo tipo de atuação, de estilo de fazer política. E também um discurso muito forte calcado na honestidade, na moralidade, no fim da corrupção. Na ética. Na ética. E em 2005 nós tivemos o escândalo do Mensalão que começou a colocar por terra essas bandeiras. Ocorre que a situação do Brasil era boa, as pessoas estavam consumindo muito. O Lula teve índices de aprovação que nem Churchill, estamos celebrando 80%. Aí, chegou a 82% de ótimo e bom, que é um índice espetacular. O PT se manteve e agora está com esse problema da Petrobras num contexto econômico ruim. Tanto é que o PT tem hoje um índice de simpatia que é o menor da sua história. Agora, essa esquizofrenia política que a gente vive no Brasil alcança o seu partido também, o PSD, porque a fundação que você toma conta do conteúdo do Espaço Democrático é do PSD. O PSD no governo é um partido de centro-direita aliado a um partido como o PCdoB. Como é que vai se sair desse imbróglio? Olha, quem participa da vida política costuma falar o seguinte: é muito mais fácil você mudar, implementar a sua política dentro do governo do que na oposição. O PSD fez, por exemplo, essa lei da microempresa, que é uma medida microeconômica de avanço na economia, e tem o ministro Kassab nas cidades, que é um ministro muito competente. A coligação que apoia a presidente Dilma é uma coligação muito ampla, de partidos de vários matizes ideológicos. É uma coxa de retalhos, né, para usar um chavão. E a ideologia nunca foi o forte no Brasil. A gente começou falando no começo da entrevista que o PT está adotando medidas, vamos dizer, neoliberais, fiscalistas, enquanto o PSDB... Claramente contra os trabalhadores. Contra os trabalhadores. E o PSDB está votando contra aquilo que defendia há pouco tempo. Então, ideologia não é o forte dos nossos partidos, nunca foi. Agora, o fato de não haver ideologia nos partidos não atrapalha a vida política brasileira? Não seria mais saudável para o país, para o rumo da nossa política, que houvesse um partido de direita, um partido de centro, um partido de esquerda, como há na Europa, por exemplo? O ideal seria que os partidos
sinalizassem para a sociedade uma determinada política, uma determinada concepção de mundo. Então, seria uma forma de você direcionar as vontades coletivas para uma determinada força política, que é o que ocorre em alguns países, poucos, mas em alguns países acontece isso. No Brasil, o nosso desenvolvimento democrático é, em termos históricos, muito recente. Então, a gente tem um quadro partidário com 28 partidos, isso tem que diminuir. Não existe 28 propostas diferentes para você apresentar para os brasileiros, mas ao contrário do que se imagina, nosso sistema político Mas há tem evoluído. um ponto em que todos eles concordam, todos aceitam financiamento de empreiteira. É a vida real, é a vida real. Quando se fala, por exemplo, na reforma política de estabelecer o financiamento público de campanha para acabar com o Caixa 2, é preciso lembrar que o Caixa 2 não existe hoje, já não pode. A lei veta o Caixa 2. Claro. Então, você supor que determinado arranjo institucional vai levar a um comportamento político de acordo com a regra que você cria, eu acho um pouco infantil. Tá bem. Eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço, obrigado. Boa noite.